Eu quero nessa manhã de ceia do Senhor pensar com os irmãos num texto da palavra do Senhor. A minha esposa, a irmã Thalita, não está aqui nesta manhã, porque está pregando em Bicuí. E que o Senhor também esteja usando a nossa irmã. João capítulo 3. João capítulo 3 e o versículo 17. Diz assim a palavra do eterno Senhor: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Fale os nossos corações, ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos, Senhor, a praticar a palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de João não é simplesmente uma descrição de vida de Jesus Cristo. O livro de João é um poderosíssimo argumento, uma conclusiva demonstração de quem era Jesus e de quem é Jesus. E nós aprendemos aqui nesta manhã, através do evangelista irmão João, que Jesus é o verdadeiro enviado Filho de Deus e é a única fonte de vida eterna e salvação para os homens. Ou seja, Cristo, Ele é o único que pode mudar a vida de qualquer pessoa, porque ninguém está além ou distante da graça e da esperança que nós temos em Jesus Cristo. Por isso, Deus deseja que o homem conheça a Jesus, tanto assim é que Paulo escreve a Timóteo, dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Jesus veio trazer vida e vida eterna. E essa vida eterna que Jesus veio trazer, ela começa aqui na terra, a partir do momento que nós identificamos e nós simplesmente declaramos a nossa fé no Senhor Jesus. Assim o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida. João 10:10, e vida que vocês tenham seja abundante. Então a vida que Cristo nos oferece, ela continua após a nossa morte. Nós precisamos entender que, embora nós enquanto seres humanos, nós temos uma perspectiva de envelhecer e morrer simplesmente, mas nós podemos sim nutrir uma vida que dura pela eternidade. A escolha é nossa. Jesus, Ele se pôs diante de nós, oferecendo uma vida que extravasa, que ultrapassa o círculo que nós passamos aqui neste mundo. Mas a escolha é nossa, querer viver esta vida eterna. Mas o convite é que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Sabe, meu irmão, é que a vida eterna ela não acontece no automático. A vida eterna, ela simplesmente não acontece porque Jesus se fez homem, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. A vida eterna, ela exige de nós que nós creiamos no Senhor, que veio, que morreu e que ressuscitou. Nós precisamos confiar em Deus, não de boca somente, não de discurso somente, mas nós precisamos crer, e crer nesse particular é uma confiança ativa, é uma confiança que nos dirige, é uma confiança que nos capacita a continuar a ver Jesus como Deus, a ver Jesus como Salvador. Sabe, meu irmão, nós não podemos continuar simplesmente ouvindo esta verdade, conhecendo esta verdade,
da vida nova que nós temos em Jesus. Mas nós precisamos viver a vida nova que Jesus veio para dar. Ele não veio para condenar, mas ele veio para dar uma vida longa, uma vida eterna. Repare, meu irmão, nós vivemos em um mundo cético. E nós sabemos, em consequência, que muitas pessoas, elas não vão simplesmente acreditar nas coisas pelo fato de nós falarmos as coisas. E bem particular, quando o assunto é a religião. O que as pessoas precisam é ver Jesus em ação na nossa vida. As pessoas, porque nós carregamos o nome de Jesus. Quando nós reconhecemos o Senhor, nós estamos sim carregando o nome do Senhor, e as pessoas precisam ver isso de forma efetiva nas nossas vidas. Nós precisamos ser aquilo que João ele escreve no livro de Atos, ou Lucas escreve no livro de Atos, capítulo 1 e o versículo de número 8, nós precisamos ser testemunhas vivas. Aquilo que Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 2. Nós precisamos, capítulo 12, nós precisamos ser testemunhas vivas. João apresenta Jesus como bom pastor. O pastor que cuida daqueles que vivem para ele. O pastor que cuida e que dá ou deu a sua vida pelas suas ovelhas. E na vida que ele entrega, a Bíblia chama de uma morte salvadora. Sabe, quando nós somos salvos pelo Senhor, é porque é esse que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele simplesmente agora deixou de ser uma imagem distante de nós, uma história distante de nós, e passou a ser uma presença real nas nossas vidas. É a partir disso que nós somos salvos. Mas, meu irmão, o sacrifício do Senhor Jesus, ele só se aplica àqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, largaram a vida que viviam, que os distanciava do Senhor, e agora entenderam que Jesus veio para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Sabe, algumas coisas nós podemos tirar desse texto que eu acabei de ler, algumas verdades, e eu quero, na verdade, só tirar uma verdade aqui, nesta manhã. Leia comigo novamente o texto, capítulo 13, versículo 17 de João. Ele vai dizer: porque Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe a lição que eu aprendo aqui? É que Deus, ele nos ama, independentemente de quem nós somos. Deus, ele nos ama, independentemente de quem nós somos. Todas as pessoas, irmãos, abatidas estão sob o julgamento de Deus, por causa do seu pecado. Toda a humanidade, todo homem e toda mulher, está debaixo do julgamento de Deus, especificamente pelo pecado de não crer no Filho de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que se nós cremos no Filho de Deus, nós seremos salvos, mas se nós não crermos, estamos condenados. Ou seja, a partida já há o julgamento. Mas agora, a única forma de nós escaparmos deste julgamento é crer em Jesus, o Filho de Deus, e segui-lo fielmente. Porque Deus enviou seu Filho não ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso pressupõe uma atitude da nossa parte diante desse envio de Jesus. As pessoas que creem em Cristo é salvo do castigo que Deus quer trazer a todos aqueles que rejeitam o seu Filho. E esta graça, este livramento, acontece na vida de todos aqueles que creem, segundo Pedro 3,9. Todos aqueles que creem, hão de achar a graça do Senhor. E aqui está a grande diferença entre perecer e viver.
ou a condenação e a salvação. O que está no meio dessas duas realidades? A fé em Cristo Jesus. A diferença entre condenação e a salvação está, ou na verdade o que está entre, é exatamente a fé em Cristo Jesus. Jesus poderia vir ao mundo simplesmente como um juiz, apontar dedo a todo homem, condenar simplesmente todos os pecadores rebeldes. Ele poderia vir e fazer isso, e ele estaria na razão. Ele estaria sendo Deus, se assim fizesse. Mas o sacrifício pelo qual nós havemos de celebrar nesta manhã é a maior expressão de amor, é a maior expressão de dedicação a um homem pecador, a um homem que se afasta de Deus deliberadamente, porque o amor do Senhor é manifesto através deste sacrifício, que Deus disse que Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Em vez de ser um juiz acusador, Ele vem na maior expressão de amor para salvar o homem. E Ele sim carregou uma cruz pesada, que era-nos por consequência dos nossos atos e das nossas escolhas. Sabe, meu irmão, a semelhança do Senhor Jesus, nós precisamos também amar as pessoas que estão perdidas com testemunho vivo da nossa vida. Não simplesmente apontar as pessoas que talvez não fazem parte do nosso modelo das pessoas santas, que não se enquadra dentro da nossa marquete de quem é salvo ou não é salvo. Deus não enviou Jesus para apontar, muito menos Ele nos salvou para apontar. Deus nos salvou para ser instrumento de salvação. Eu costumo dizer, se nós, Rebeca Nolasco, que foi exponencial ontem aqui, se nós, enquanto cristãos, amássemos mais, julgássemos na medida que a gente julga os outros, ou se acarinhasse mais os outros na medida que a gente aponta o outro, as pessoas iriam ser mais salvas, porque elas poderiam ver Cristo em nossa vida como testemunho vivo. Sabe, se fosse nós, ou se fôssemos nós, no episódio de Jesus com a mulher que fora pega em adultério, qual o tamanho da pedra que a gente pegava? Até porque dos judeus, qualquer semelhança com o nosso tempo e com a nossa era cristã e com o cristão que tem sido produzido nesses tempos, não é mera coincidência. É que nós temos, infelizmente, uma visão de nós diferente dos outros. Só que Jesus manda amar ao outro como a nós mesmos. Quando o assunto é pecado, quando o assunto é castigo do outro, a gente regozija. E nós nos tornamos agóis. Nós nos tornamos maus. Nós saímos para acusar, nós saímos para... Jesus, Ele poderia fazer isso, mas Ele não fez. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos perdoar, Ele decidiu morrer no nosso lugar. Por isso essa cidade precisa de mais amor. Essa cidade precisa de mais evangelho discipulador. Essa cidade precisa, a sua família precisa de você sendo o que você fala. A sua família precisa. Sabe, eu fico triste quando eu ouço por vezes mãe, pai, esposa, dizendo para mim, pastor, ele não é nada disso que você acha que é. Eu fico triste. Fico triste porque nós estamos simplesmente desvalorizando o sacrifício de Jesus. Nós estamos desvalorizando o que Jesus fez por nós, quando o nosso discurso não acompanha a nossa prática.
Meu irmão, Jesus veio para salvar-nos, perdoando-nos, para que nós não morrêssemos por causa da sentença da lei. Ele cumpriu sobre ele. Ele tomou a cruz. Ele tomou as enfermidades. Ele tomou a mazela. Meu irmão, nós precisamos estender mais a mão. Nós precisamos estender mais a mão, sermos misericordiosos, chegar mais às pessoas, em vez de apontar, chegar e perguntar para ela: o que está passando contigo? Por que você está assim? E não simplesmente ela. Sabe, meu irmão, não vamos nos conscientizar simplesmente com o conhecimento de Jesus. Não vamos nos dar por satisfeito por saber alguma coisa ou achar que sabemos alguma coisa em torno da Bíblia. Vamos viver o que a Bíblia fala. Vamos praticar o que a Bíblia fala. É isso, meu irmão. Esse é o Evangelho de Boa Nova. O Evangelho de Boa Nova é que Jesus, ele nos perdoou. É que ele morreu a nossa morte. E nós precisamos ser testemunha disso. E qual testemunha ele quer? Não é só falar. Não é só fazer o culto. Não é só estar na praça com o culto. Não. É porque está precisando. Mas as pessoas veem no nosso dia a dia, no nosso cuidado. Sabe, a igreja primitiva, ela, de certa forma, era um instrumento vivo do Senhor, porque eles compreendiam a necessidade, oravam, chegavam junto. A igreja dos seus tempos, ela deslocou-se desse. Agora a gente já não procura saber, a gente quer saber, quer acusar. Sabe, irmão? O amor de Deus por nós, através do seu Filho, manifesta em uma cruz. Ele não nos capacita a julgamento, ele nos capacita ao amor. A graça. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de se doar. Ele quer nos ensinar algumas coisas. Sabe, Deus enviou o seu Filho para nos comunicar como amar. Deus enviou o seu Filho para nos comunicar como viver. Deus enviou o seu Filho para nos comunicar qual o interesse dele para nós. Isso Jesus fez sendo profeta, sendo sacerdote, sendo rei. Isso é o que Jesus fez. Então, devemos nos entregar para sermos governados por Ele. Nós precisamos simplesmente que Ele governe a nossa vida e sermos salvos por Ele. Sabe, meu irmão, o benefício de ser salvo por Deus, o benefício de amar ao Senhor, é que há uma vida eterna nos esperando com o Senhor. Por isso vivamos. Mas se nós também escolhermos viver o curso deste mundo, se nós escolhermos viver a nossa vida como a gente acha que deve ser vivida, se nós escolhermos viver a nossa vida à nossa maneira, menosprezando o sacrifício de Jesus, porque Jesus é o único método de cura para a doença causada pelo pecado. Se nós desprezarmos ao Senhor Jesus, nós haveremos de ter sobre a nossa cabeça a ruína e a ira do Senhor. Sabe, no livro de Números, capítulo 21, do 4 até 19, nós temos a história do pecado. O povo de Israel simplesmente rebelou-se contra Deus. Deliberadamente quis andar pelos seus próprios caminhos e foram castigados. Deus enviou uma serpente abrasadora, diz a palavra, que picaram todo o povo por causa do pecado, e muitos deles morreram. Só que nesse mesmo texto, que conta a história do pecado e da morte daquele povo, também nos conta a história da graça, da maravilhosa graça de Deus. A graça da qual nós fomos alvo e que nós somos recomendados a viver para com os outros.
A Bíblia diz que a serpente que Jesus mandou Moisés, Deus mandou que Moisés fizesse uma outra provisão para aqueles que eram picados por causa da sua rebeldia. Moisés intercedeu e Deus falou: olha, agora você vai fazer uma serpente de bronze. Agora olha o segredo disto. O Senhor diz para ele: você faça a serpente de bronze, mas você levante essa serpente numa haste, para que todos que pudessem vê-la, ou seja, para que todos olhassem para ela, como que Deus dissesse para Moisés: entre a condenação pela rebeldia e a salvação da ira e do pecado, está ali uma haste que demanda fé, porque o desafio era: quem olhasse para aquela serpente seria curado instantaneamente. É assim que acontece com a nossa fé. Com a nossa fé é a mesma coisa. As pessoas serão salvas quando elas olharem para Jesus. Quando elas olharem pela fé a Cristo, mas não o Cristo que ficou no madeiro, nem o Cristo que ficou no túmulo, mas um Cristo que está ressurreto, vivo, e virá buscar aqueles que forem fiéis até o fim. Nós precisamos olhar para este Cristo. Nós precisamos viver por este Cristo. A serpente foi levantada, meu irmão, numa haste. O Filho de Deus foi levantado numa cruz. O Filho de Deus foi levantado numa cruz. E Ele fez isso para salvar o nosso pecado, para nos salvar do nosso pecado e da morte. Sabe algo lindo que aconteceu? É que no acampamento dos israelitas, a solução para aqueles que foram picados por aquela cobra não era matar a cobra. A solução não era preparar um remédio natural. A solução para aqueles que eram picados não era ignorar o problema. A solução para aqueles que estavam sendo picados por causa da sua rebeldia de pecado não era sancionar leis sobre serpentes, muito menos era subir no alto da haste. A solução estava única, exclusivamente, em olhar para a haste, em olhar para a serpente que estava lá, levantada na haste. Meu irmão, esta é a solução para todos os homens: olhar para Jesus, porque nós podemos fazer o nosso próprio caminho. Pode sim, você pode, mas agora nada é garantido que o caminho que você faz te leva à salvação em Cristo Jesus. O único caminho é o Senhor Jesus. A única verdade é o Senhor Jesus. A única vida é o Senhor Jesus, porque Ele morreu para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Sabem que Jesus é simplesmente o vínculo que Deus faz para que nós novamente possássemos estar com Ele. Sabe, Deus, Ele ofereceu a vida de Jesus. E a nossa parte qual é? Deus fez uma parte, qual é a nossa? A nossa parte é crer. A nossa parte é crer. João 3,15, a nossa parte é crer. E esse crer, primeiro pressupõe arrependimento. Porque não há crer, salvação sem arrependimento. Nós precisamos arrepender daquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Você sabe que por vezes a gente tem uma oração meio esquisita. Ô Senhor, me perdoa aí esses pecados
Outro que fala assim, bom Senhor, se eu eventualmente tiver a pecado, mas todos nós pecamos. Todos nós sabemos o que a gente faz. Todos nós. Então é bom se arrepender com o nome do pecado. Fica melhor assim. Arrepender consiste em deixarmos de confiar em nós mesmos. Achar que a gente consegue camuflar. Não. Sabe, arrepender-se pressupõe afastar dos nossos maus caminhos. Fazer a opção pela vida em Cristo Jesus. Voltarmos para Deus, crendo que Deus é suficiente. E abrir o nosso coração para Deus. Simplesmente receber a salvação de Deus. Olhar para o Senhor. Nesta manhã, você e eu temos a oportunidade de voltar para o Senhor. De olhar para o Senhor. De caminhar com o Senhor. A escolha é sua. A escolha é minha. Olhar para o Senhor. Em 1850, na cidade de Colchester, em Inglaterra, aconteceu uma grande nevasca, uma grande tempestade de neve. E havia um pequeno rapaz, um jovem rapaz, que por causa desta neve ele não conseguiu ir à sua igreja, que normalmente frequentava, normalmente cultuava. Então, por causa do impedimento natural, ele simplesmente percebeu que na sua vizinhança tinha uma pequena igreja metodista. E lá estava ele, entrando naquela igreja que ele não conhecia. E na mesma experiência, acredito eu, por causa da tempestade de neve, o pastor daquela igreja também não conseguiu chegar ao culto. E então um irmão leigo tomou a palavra para encorajar os cristãos, e ele abriu a palavra no livro de Isaías, capítulo 45, e o versículo de 22. E aquele leigo leu a palavra dizendo assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Sabe, meu irmão, fazia de certa forma algum tempo que aquele jovem estava lutando com o pecado. Ele estava lutando com a sua vida desajustada, embora tendo crescido na igreja, embora sendo filhos de pais e avós pastores. Aquele jovem estava lutando, estava com medo, porque ele não tinha certeza da salvação. E simplesmente aquele pregador, de forma improvisada, dentro das suas limitações teológicas, ele simplesmente repetia de forma evasiva o texto dizendo: não é preciso fazer uma faculdade para se olhar para aquele Salvador. Ele gritava dizendo: qualquer um pode olhar. Até uma criança pode olhar, porque o Senhor diz: olhe para mim, sejam salvos. Então, aquele pregador improvisado, ele percebe a presença daquele jovem que até então era desconhecido a eles e a sua congregação. Foi então que este homem, ele virou para aquele jovem e disse a ele: meu rapaz, nesta manhã eu digo para vocês, minha igreja, Cristiano, Eva, Tati, Paulinha, irmão Zé, Paulinho, Ernesto, meu rapaz, vocês podem olhar para Cristo. Vocês podem olhar para Cristo e sair desta tremenda infelicidade provocada pelo pecado em nossas vidas. Aquele jovem, quando ouviu esta palavra daquele homem dizendo: rapaz, jovem, você parece estar infeliz. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que aquele rapaz
ele baixou a sua fronte, ele pela fé levantou a sua mão, ele olhou para Jesus. Depois desta noite fria, na cidade de Colchester, lá estava, depois dessa decisão daquele jovem, de olhar para Jesus, de olhar para o sacrifício de Jesus, lá estava nascendo aquele que nós conhecemos hoje como Charles Spurgeon. Foi desafiado a olhar para Jesus e se tornou príncipe de pregadores. Se tornou príncipe de pregadores porque entendeu que a vida precisa estar na mão do Senhor. Entendeu que a segurança só teremos se estivermos nas mãos do Senhor. Nesta manhã, o meu conselho para você é: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Que Jesus seja para você aquilo que aquela cobra, aquela serpente de bronze foi para Israel. Que Jesus seja para você aquilo que José foi para Egito. Que Jesus seja para você aquilo que Ele é e deve ser para sempre, Salvador da nossa vida. Nessa manhã, você tem a oportunidade de baixar a sua fronte e olhar para Jesus. Avaliar os seus dias e olhar para Jesus. Analisar a sua vida e olhar para Jesus. Esse é o convite que Ele faz para nós hoje. Você sabe o que falta na sua vida. E essa manhã é uma manhã de recomeço. Porque Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar. E a salvação de Jesus é um sinal de recomeço para nós. A nossa vida pode recomeçar. A nossa história pode recomeçar. A nossa fé pode recomeçar se nós olharmos para Jesus. Os braços dele estão abertos para nós. Você pode recomeçar a sua vida nesta manhã. E eu quero orar com você, que nesta manhã quero recomeçar. Irmã Itana, irmã Paulinha, venha cantar fazendo favor. Eu quero orar com você. Fiquemos em pé. Você já fez análise da sua vida? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Não olhe para mim, olhe para dentro de você agora. Você já fez análise da sua vida? Porque nós haveremos, neste momento, de participar do sacrifício de Jesus. E Paulo nos orienta: examine-se o homem a si mesmo. Você nessa manhã, depois de se analisar e ver que precisa olhar para Jesus, eu quero orar com você nessa manhã. Se você diz a você mesmo: eu quero olhar para Jesus, eu quero sim receber esse perdão, esta graça, eu quero recomeçar com o Senhor, levanta a sua mão, eu quero orar com você nessa manhã. Porque só o Senhor Jesus que pode restaurar a nossa vida. Só o Senhor Jesus que pode fazer nova todas as coisas. Só o Senhor Jesus na sua vida e na minha vida que pode nos fazer aquilo que nós nascemos para ser. Por isso, nesta manhã, entrega-se diante do Senhor e diz ao Senhor: eu quero olhar para o Senhor, como o Senhor revelou a Charles Spurgeon.
Revela-se a mim. Eu quero olhar para o Senhor. Perdoe meus pecados. Perdoe minhas falhas. E ajuda-me a permanecer olhando para o Senhor. Não tire os seus olhos do Senhor, meu irmão, por um minuto que seja, porque senão você vai perecer. Desça os seus olhos do Senhor e peça ao Senhor nesta manhã: eu quero olhar para ti. Jesus, nesta manhã está aqui a tua igreja. Está, Senhor, os irmãos com as mãos levantadas em sinal de rendição diante do Senhor. E as mãos levantadas significando que nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas. E nós, Senhor, olhamos para o Senhor nesta manhã com fé para a restauração da nossa vida, para direcionamento dos nossos passos, para a convicção da nossa caminhada. Deus, e eu, Senhor, enquanto ministro do Senhor, eu peço perdoe os nossos pecados, Deus. Perdoe os nossos pecados nesta manhã. Oh, Senhor, e ajuda-nos a caminhar, a trilhar de tal forma que a nossa vida agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor. Oh, Deus, ajude-nos a entender. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, tome as nossas vidas em tuas mãos.